Dia 4 de maio. Capítulos de hoje: Romanos 13, 1 Samuel 29 e 30. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não andem premeditando como satisfazer os desejos da carne. 1 Samuel 29. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Efeque, e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça a desconfiança." Contudo, os governantes filisteus se iraram contra ele e disseram: "Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão às custas das cabeças dos nossos homens? Não é ele o Davi, de quem cantavam as suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi dezenas de milhares." Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você. Mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá para casa. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus." Davi perguntou: "O que foi que eu fiz? O que descobriste contra o teu servo desde o dia em que eu cheguei? Porque eu não posso ir e lutar contra os inimigos do rei, meu senhor?" Aquis, porém, insistiu: "Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus, mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora levante-se bem cedo e vá embora com seus homens assim que o dia clarear." Então Davi e os seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. 1 Samuel 30.
3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoão de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: "Traga o colete sacerdotal." E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: "Devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los?" E o Senhor lhe respondeu: "Sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês." Davi e seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: "A quem você pertence e de onde veio?" "Sou egípcio, escravo de um amalequita", respondeu ele. "Meu senhor me abandonou 3 dias atrás, porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziclag." "Você pode me levar até esse bando de saqueadores?" perguntou Davi, e o rapaz respondeu: "Se o Senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles." O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e os seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. "Este despojo pertence a Davi", disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Bessor, onde estavam 200 homens que tinham sido deixados para trás porque estavam exaustos demais para acompanhá-los. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi, havia alguns homens perversos que disseram: "Como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as suas esposas e os filhos deles e mandem todos embora." Davi, porém, disse: "Não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem." A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel, e assim é até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos, e disse: "Eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor." Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel,
Ramote do Neguebe, Jatir, Aroer, Sifimute, Estemoa, Racal, as cidades dos Jerameelitas e as cidades dos queneus, Hormá, Boraçã, Atasse, Hebrom e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado.